Sério? Necessidade, porque o professor é atleta. Ah, sim. Pronto? Gente, então existe uma regrinha que nós copiamos sempre aquilo que é bom, né? Então o irmão Irani tem uma regra quanto à apresentação de trabalho que ela vai ser colocada em prática na próxima aula, né? Então a apresentação do trabalho vai ser feita por sorteio entre o grupo. Naquele que cair a sorte é o apresentador do trabalho, ok? O grupo chega aqui na frente, faz o sorteio rapidinho e já o apresentador se manifesta. Professor, mas e se ele não conseguir ir bem? Nós damos a oportunidade para as outras pessoas do grupo se manifestar. Mas o apresentador será ele. Por quê? Porque nós precisamos ativar o dom de todos, né? Porque se nós deixamos, geralmente os que já estão na frente, eles tomam e não dá oportunidade para os outros. E o objetivo disso aqui é ativar o dom das pessoas mesmo. Então, voltando para a nossa aula, na aula passada nós falamos sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Vai ter aula sim. As minhas aulas vão ser as duas primeiras. Só troquei com o Marcelo. As atletas daí apresente suas justificativas depois para Maria. Maria é a Inquisição. Beleza? Viu, Maria? Você é Inquisição, Inquisitora. Então olha só. O primeiro caso de rebelião, e nós vimos como que Deus é cuidadoso em relação a essa questão de rebelião. E às vezes nós vemos alguns pecados se manifestarem às vezes no corpo de Cristo, e nós falamos assim, por que não acontece nada com essa pessoa, né? Não quebra nenhuma unha. Porque nós gostamos, nós somos vingadores às vezes, né? Mas quando se trata de rebelião, o resultado é muito rápido. Por quê? Porque Deus sabe que rebelião é algo sistêmico. Ele se manifesta em mas ele contagia muito rápido. Essa experiência Deus teve no céu. Com a rebelião de Lúcifer, teve um momento que 1/3 do céu já tinha corrompido. Não é isso? E Deus sempre tratou desse assunto com muita seriedade, porque no corpo de Cristo também a rebelião é algo sistêmico. Às vezes uma pessoa conversa com o rebelde e ela sai contaminada pela sua rebelião. Eu lembro de uma estratégia que me deram, e os irmãos levantando contra outro irmão na igreja por causa de liderança, né? E vieram falar comigo que a pessoa em questão estava em queda. Aí eu falei para ele assim, olha, e já umas 2 vezes que ele me procurava na minha casa, tirando o meu sossego para falar do pecado do outro, né? E para dizer que o outro estava em queda e que ele era bom, né? E eu um dia falei, Deus me deu uma estratégia muito boa. Eu falei para ele assim, quem está caído na sua visão? É ele. Eu falei, então, eu vou ficar do lado do caído, porque a tendência de quem caiu é levantar. E a tendência de quem está em pé é cair. Então, para não cair com você, eu vou levantar com ele. Nunca mais me procurou. Nós só cessamos a rebelião quando nós fechamos o nosso ouvido e quando nós tratamos ela como Deus trata. Ela tem que ser extirpada. Porque muitas vezes, por mais que você não caia, mas você fica sendo tentado e aquela mensagem fica remoendo na sua cabeça. Aquilo pode impactar a sua fé de forma negativa. Às vezes a pessoa chega e fala, você viu o processo do irmão? Viu? Porque acha que irmão não tem processo. Tem.
em processo. E a justiça é ministro de Deus, ela cuida dos processos dos irmãos, assim como cuida dos processos das outras pessoas. Não é isso? Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque quem está por trás da afirmação servil, geralmente é um rebelde. Mas ele é irmão, sim, talvez ele também esteja sendo enganado. Então, em todos os dois casos, houve morte. Então, no primeiro caso, que é Miriam e Arão, houve lepra. Miriam, leprosa, não é isso? O povo parou ali, Miriam na quarentena, até que Deus curasse. Depois se manifesta aqui em 3. Deus também manifesta a morte ali. A terra abre e os 3 são ceifados. Os 3 e todos que estavam com eles, né? Então, todos os que tinham sido contaminados por Coré, Datã e Abirão foram. E aí Deus tem agora um processo interessante de restaurar a liderança de Arão. Arão era um rebelde que estava junto com Miriam, não é isso? Então Deus vai fazer isso através de um processo de reconhecimento público, né? Ou dizer que essa pessoa foi sarada da sua rebeldia, que essa pessoa foi tratada na sua rebelião. Então aqui Deus dá uma estratégia a Moisés para pegar as varas, né? E colocar o nome de cada um dos líderes, né? E colocar na tenda. O que aconteceu com a vara de Arão? Floresceu. Deus está restabelecendo. Onde não havia liderança por causa da rebelião, agora Deus diz, olha, restabeleci Arão. E isso é feito publicamente para que as pessoas percebam que existe poder de Deus sobre a vida daquela pessoa, mesmo ela tendo falhado. Deus é um Deus de restauração. O caminho para a restauração é o arrependimento. Então, se nós, em algum momento, nós fomos rebeldes, nós precisamos reconhecer isso. Porque quando nós reconhecemos, o Senhor vai fazer a nossa vara florir, né? Quando as pessoas sofrem por falta de liderança, é porque às vezes a liderança dessa pessoa não é reconhecida por Deus. Ele não consegue desempenhar bem liderança no seu grupo, na sua família, na sua empresa. Por quê? Porque talvez tenha um problema com Deus, né? Essa questão da autoridade, ela é muito séria. E nós, que somos de Deus, nós precisamos estar atentos aos sinais que nós temos. Por isso o placar é interessante. Olhar, a minha liderança está sendo eficaz ou não, não é isso? Se não está sendo eficaz, falta poder, autoridade de Deus, e eu só posso resolver isso com Deus. Se Deus fizer a minha vara de autoridade florir, ela vai ser reconhecida pelas pessoas. Os apóstolos, eles eram reconhecidos diante de Deus e diante dos homens. Eles eram caras fantásticos, onde as pessoas viam nele o poder de Deus, a autoridade de Deus, o revestimento de Deus sobre a vida deles, né? Então, não se exerce a liderança só da parte de Deus, não é isso? Na igreja nós precisamos exercer liderança com os irmãos. Aqui nós exercemos liderança do mesmo método de Jesus, que é através do serviço, não é isso? Então, eu estou servindo, e como líder, as pessoas que estão comigo servirão também. Se eu não sirvo, as pessoas que estão comigo não servirão. Então é muito sério isso. Aqui Deus restabelece a autoridade de Arão. Então, embora ele tenha errado, até mesmo se rebelado junto com a sua irmã, contra Moisés, ele se arrependeu cabalmente. Então Moisés traz todas as varas, e aqui eu fiz uma besteira, mas já consertou. Então, essa questão, como eu falei, essa questão de liderança que também diz que é uma questão de vida. É vida na vida. Então, se eu tenho vida com Deus, essa liderança vai ser reconhecida. Se eu não tenho, ela não vai. Deus não vai fazer a vara do rebelde brotar. A vara do rebelde é seca. Ela não contém vida. Então, nós precisamos do placar que diz se a nossa vara floresceu, se tem vida nela ou se não tem vida nela. É isso?
Então por que as pessoas às vezes ficam um tempo comigo e depois se rebelam? Então tudo isso eu tenho que perguntar, não é isso? Tenho que perguntar para mim mesmo. Eu estou exercendo autoridade debaixo do princípio de Deus? Tem vida na minha vara de autoridade? Faz pergunta difícil não, tá? Faz pergunta difícil não. Brincadeira, vai lá, Jesus, eu gosto. É possível orar enquanto fuma? É possível fumar enquanto ora? Eu estava lendo esse livro, O Formador de Heróis, que até nas perguntas erradas nós podemos tirar uma lição e fazer a pergunta certa, não é isso? Se eu disser para uma pessoa assim, olha, Deus não vai te ouvir porque você está fumando, é uma mentira minha, como liderança, né? Porque nós às vezes medimos a pessoa pelos hábitos delas, e esse é um engano para nós. Eu tinha um rapaz da minha célula que ele tinha um protótipo meio agressivo, os cabelos muito rebeldes, um monte de tatuagem. E um dia uma liderança me perguntou, irmão, você não vai fazer nada a esse respeito? Eu falei, o quê? Né? Se eu pedir para ele cortar o cabelo, ele corta. Mas eu não vou pedir. Não é isso? Porque eu quero que essa pessoa seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso transformá-la. Eu estou dizendo isso pela minha experiência com vícios, não é isso? Então assim, é muito difícil. Quantas vezes de propósito eu fiz de parar de fumar? Mas daí fiquei um tempo, e aí como eu trabalhava numa sala fechada todo final de tarde, porque eu cuidava de manutenção de máquina, aí lá dentro tinha cigarros, e eu fumava, né? Quando eu quis aprofundar a minha aliança com Deus no batismo, aí essa acusação veio, mas ninguém me falou, não, a irmã Irani falou nada disso, ninguém falou nada disso para mim, mesmo porque era algo secreto, ninguém viu eu fumando, não é isso? E aí eu estava lá na sala de afiação, mas o Espírito Santo ele é parceiro. E aí veio a proposta do batismo, eu dei o meu nome para o batismo, só que aí eu comecei a sofrer condenação por causa do vício. Devo me batizar, não devo me batizar? E a resposta foi não me batizar. Mas tinha uma consagração no dia do batismo. E aí eu vi nessa consagração e ali eu estava com a mente trabalhando, né? Batizar ou não batizar? Porque eu fumo ainda, por que eu vou me batizar? E de repente o irmão Irani terminou a consagração, era 12:30. A irmã Irani subiu lá e leu a lista e falou bem assim, olha, esses candidatos, terminando aqui, nós vamos lá para casa e vão ser batizados. E aí a minha coisa era ali, eu já ia para casa, né? Nem ia na casa do irmão, porque o batismo seria lá. Porque a condenação tinha vencido, entendeu, irmãos? Agora eu vou contar um milagre. Mas ele falou assim, antes de irmos para lá, eu quero que se reúna em 3. Aí, vamos orar? E vamos. E eu já tinha dito para Deus e não lembrava. Se o senhor falar comigo, eu vou. Se não falar, eu não vou. Rapaz, vamos orar. E eu fui orar com estranhos, irmãos que eu não conhecia, lá de Rolim de Moura. Eu, a esposa e o marido. Aí a mulher fez aquela oração formal. E aí na hora dele, eu conto isso, eu me arrepio até hoje. Porque ele disse assim, Senhor, eu sei que esse rapaz fez um propósito com o senhor nessa manhã. Falei, putz. E aí naquela hora eu comecei a chorar. Ele não entendeu nada, né? Mas a hora que ele falou aquilo, eu falei, então, agora eu vou batizar. Eu sou um fumante que vou batizar. Quer dizer, eu nem sabia que Deus já estava tirando aquilo. A última vez que eu fumei foi no dia 1º de novembro de 1997. Porque no dia 2 de novembro, no dia de finados, eu desci as águas do batismo, porque Deus confirmou minutos antes.
Se eu tivesse um líder que tivesse me execrado por causa desse vício, não estaria. Era uma impossibilidade para mim. Era um empecilho. Nós precisamos amar as pessoas com os vícios. Porque os vícios é só a manifestação externa da lacuna que tem dentro da pessoa. Eu nunca me preocupei com isso, sabe? Quando eu vejo uma pessoa fumando, eu falei, que lacuna tem dentro dessa pessoa que precisa ser preenchido? O que a nicotina faz que traz uma sensação de leveza para essa pessoa? Não é isso? Eu estou falando nicotina, mas o álcool, que eu também sou ex-alcoólatra. Diz que não tem ex-alcoólatra, né? Para o AA não existe. Alcoólatra é uma doença e é só tratamento. Mas Deus é o libertador. Deus é o libertador. É Ele que faz. Os irmãos contribuíram me amando, me aceitando do jeito que eu era, doido, sem juízo, desequilibrado, grosseiro, mal educado. Fora os outros pecados, os cabeludos, né? Que a gente não conta mais isso aí, já acabou tudo. Então, não sei se eu te ajudei. Tem que converter, irmão. Tem que converter. Está no processo, Jesus? No processo. Eu te contei essa experiência porque ela marca a minha vida, né? Então hoje, quando eu olho para o pecador, eu falo, é impossível. Não é impossível, porque ele está passando pelo mesmo dilema que eu. E nós não somos os pregadores da lei de condenação. Nós manifestamos a graça é superior à lei. Nós dizemos para a pessoa, se você vai chegar num estágio que isso aí é fichinha para você, você não vai ter mais medo da lei, porque você vai estar acima da lei. Não é isso? Acima da lei. Né? A primeira vez que eu fui processado, eu fiquei preocupado, dei um testemunho aqui, o irmão Irani fez uma pergunta para mim, ele é o primeiro processo? Eu falei, ele falou, também fiquei assim. Né? Porque nós achamos que a lei é humana, ela é ministro de Deus. Mas por que eu fui processado? Porque falhei, e nem por culpa minha, mas eu entendi que eu não sou aquela pessoa, é um incidente legal. Eu sou uma pessoa que vivo no sobrenatural de Deus, acima das leis. Nós temos que deixar toda a legalidade e viver acima dela. O nosso padrão é mais em cima. E nós às vezes vivemos à margem dos fariseus. O fariseu era todo certinho. Mas nós temos que estar acima dos fariseus. Então, por mais que meus irmãos sejam bobinho babando, mas eles são melhores que o ímpio, porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Eu sei que amanhã ou depois eles vão se arrepender, vão se converter, vão ser homens de Deus, vão servir a Deus integralmente. Então, aqui nós vamos falar sobre o pecado de Moisés. O porquê que Moisés não entra na terra prometida, não é isso? Ele fez uma coisinha que, né? E às vezes eu entendo que pode ser o cansaço, pode ser o estresse, né? O que ele faz? Nesse momento Deus disse algo diferente a Moisés. Deus mandou que ele apenas ordenasse a rocha. Nesse momento a rocha nos fala de Cristo ressurreto dentre os mortos e assunto ao céu, o qual, tendo oferecido para sempre o sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O seu corpo agora nunca mais pode ser quebrado e o seu sangue não pode ser derramado pela segunda vez, posto seu sacrifício foi completo e perfeito. Na primeira vez que o povo murmura e pede água, está com sede, Deus disse a Moisés para ele bater na rocha, ferir a rocha, não é isso? Da segunda vez, Deus disse para Moisés falar a rocha. O problema nosso é que a gente não está atento a Deus. Eu tiro o chapéu para Davi, que quando ele vai encarar os filisteus e mais o grupo lá, ele consulta a Deus num desses eventos, ele desce lá no seu lugar de oração e consulta a Deus, e Deus disse, vai. Davi vai e vence. Logo em seguida, os mesmos povos se unem e vêm contra Davi.
E ele vai para Deus, e Deus disse assim: olha, não faz nada, deixa que eu vou fazer por você. Você fica na retaguarda, olha o movimento nas árvores, quando as árvores se mover, sou eu. Então Davi só ficou olhando o movimento, e Deus fez a matança toda. Se Davi não fosse um homem antenado com Deus, ele teria pensado assim: rapaz, eu já bati nesse povo, vou bater de novo, não é isso? E Deus mudou a tática aqui, falou: daquela vez você teve que lutar, dessa vez você não luta, não é isso? O nosso perigo é porque nós nos acostumamos com a religião, e a prática religiosa muitas vezes nos afasta de ouvir a Deus, de ter intimidade e ter essa vida prática com Deus no dia a dia. Porque às vezes ele vai mudar. Ontem ele te disse para fazer algo, hoje ele disse para fazer diferente, no mesmo aspecto. Às vezes você já tem experiência e fala: não precisa fazer, eu vou fazer por você. O nosso problema é que nós queremos ajudar a Deus, e nesse negócio de ajudar a Deus, nós fazemos as coisas erradas. Então tem alguns erros que Moisés... Quando Deus fala, falai a rocha, ele estava cansado da murmuração do povo. Ele parece que baixa o irmão que gosta de falar duro com os irmãos, sabe? E nós às vezes achamos que a forma que nós falamos com o irmão de forma dura é que vai converter ele. Não é isso? Se você pegar ele, botar num canto, né, chicotear e botar em quarentena, vai resolver o problema, né? Então nós temos aqui, o erro de Moisés foi tríplice. Em primeiro lugar, ele se voltou para a congregação e os chamou de rebeldes, quando o próprio Deus lhes mandara apenas trazer refrigério. Moisés comprometeu Deus em seu caráter, pois ficou parecendo que Deus era mau. E terrível quando o ministro de Deus passa uma imagem de Deus distorcida para o povo. Pepinho também tem uma experiência legal. Diz ele que tinha uma reunião de célula e o Adonias estava nessa reunião, o finado irmão Adonias, e tinha um irmão que sempre chegava atrasado. E naquele dia que o Adonias estava, o Pepinho disse que não sabe porquê, mas ele falou para o irmão: bonito, que horário que você chega, né? E o Adonias chamou ele à parte e falou: você é pastor, agora era o momento de usar o cajado, não a vara, né? Então Moisés aqui parece que estava de saco cheio já, né? Então ele, ao invés de trazer refrigério para o povo estava pedindo água, ele vai: vocês são rebeldes, vocês estão sofrendo por causa da rebeldia de vocês, né? E se vocês não se converter, vocês vão morrer e vai para o inferno. Essa é a pregação que a gente quer fazer, né? E ali Deus estava falando: Moisés, você vai trazer refrigério ao povo. Ele pecou nesse aspecto. Outro aspecto, a sugestão de que o seu poder humano faria sair água da rocha. Então, para vocês verem, eu vou agora fazer sair água dessa rocha. Não é isso? Aonde que entra isso? Na nossa justiça própria, de achar que é porque eu oro, que é porque eu faço isso, que eu faço aquilo, que as coisas acontecem na minha vida, sem esquecer que é pura graça de Deus. Por isso que tem grandes pastores e estrelas aí. Graças a Deus essas estrelas estão caindo, né? Gente que fala assim: ó, traga o nome lá, um negócio que eu vou subir tal dia lá no monte, e lá eu vou interceder por você, porque você é um pecador miserável, e se você orar, Deus não vai te ouvir. Não é isso? Então eu vou orar lá no monte por você, para você não sofrer. É igual o Kivitz falando sobre religião e espiritualidade, ele fala que a religião tem 3 ferramentas, né? A culpa, medo e ganância. Se ele não te pegar na culpa, ele te pega no medo. Se ele não te pegar no medo, ele te pega na ganância. Tem um pastor amigo meu, que ele é louco da cabeça, e eu acho que ele tem problemas mentais sérios, mas ele é um homem que Deus não tirou o dom dele, ele tem dom de visão. Ele vê coisas do mundo espiritual. Mas ele viveu tanto nessa questão e eu tenho medo dessa questão do misticismo, que agora ele não presta para a palavra de Deus, para o ensino. Tenho dó dele, pelo tanto que ele sofre. E ele já foi mercenário também, usando o dom para benefício próprio.
Mas assim, um dia ele me chamou para ministrar um rapaz com ele, e aí eu ministrando um rapaz, e ele sabia que o problema do rapaz era adultério, e ele lá, né, falando para o cara, ó, Deus diz que se você não parar, o pau cai. Quer dizer, estava ameaçando o homem de impotência sexual se ele não parasse com o adultério. Eu falei, pastor, nós estamos... Ô pastor... Nós estamos aqui ministrando da parte de Deus ou da parte do diabo, né? Porque... É doido. Não, irmão, é só uma brincadeira. Eu falei, pastor, mas você me chama aqui para ministrar o rapaz. O rapaz é meu amigo. Eu penso que é uma coisa séria. Aí tu vai fazer brincadeira, né? Querendo trazer medo sobre a pessoa, né? É igual o Ed fala, né? Sim. Se você quer pegar a pessoa, você fala, ó, encontrei ela lá no mercado, ela falou muito mal de você. O cara já pensa o quê? É esposa, né? Já pronto. E ele fala, não, pastor, está tranquilo lá com a minha esposa. Não estou falando da sua esposa não, estou falando da sua chefe, rapaz, né? Já tenta, né? E ele diz que tem várias situações, né? Mas a religião, ela vai usar sempre essas três ferramentas, ou a culpa, ou o medo, ou a ganância. Ele falou assim, tem gente que você não pega nem pela culpa e nem pelo medo, aquele cara de pau, né? O pastor chega e fala assim, rapaz, o diabo está de olho em você. Ele falou, não, pastor, o diabo está amarrado, ó, debaixo do meu pé. Esse aí você não pega mais, nem pela culpa, nem pelo medo. Mas se você falar para ele assim, rapaz, eu tenho um projeto para você, hein? Deus me mostrou uma coisa, eu vejo um monte, uma mala de dinheiro, talvez é prosperidade. Pegou. Só que você tem que dar uma oferta. Mas essa cultura religiosa, porque a religião está baseada nesse tripé, culpa, medo e ganância, essa cultura religiosa, ela vem também dos israelitas. Quando você lê Deuteronômio, está lá a lista de bênção e a lista de maldição. Se você fizer certinho, você é abençoado, né? Nós nem teríamos chance. Nós nem teríamos chance. Então nós precisamos estar atentos a isso. E aqui Moisés, ele talvez, não sei o que aconteceu, e também nem, né? Deus havia dito para que ordenasse a rocha, entretanto Moisés insinuou que ele e Arão poderiam fazer aquele milagre. Hoje é muito comum vermos pregadores na sua presunção, pensando que possuem algum poder em si mesmos, né? Deus é um Deus zeloso e Ele não repartirá a sua glória com ninguém. E o terceiro aspecto, ele desobedeceu a Deus. Então, ao ferir a rocha, segunda vez, Moisés estava simbolicamente declarando a rocha crucificada, mas não a rocha ressuscitada. Ele se tornou um homem de meia mensagem. E o homem que tem apenas meia mensagem cumpre apenas meia tarefa. Por isso ele apenas tirou o povo do Egito, mas não os introduziu em Canaã. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não creste em mim para santificar-te diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar a esse povo na terra que lhe dei. 20:12. Visto que não crestes, crentes e incrédulos, esse foi o pecado de Moisés, homem que morreu antes da hora e foi sepultado no lugar errado. Então um homem cheio de vigor ainda, cheio de talentos, né? Mas um único incidente ali pôs fim ao ministério dele, ao serviço dele. Ele viu de longe, viu relatos, olhou, mas não entrou, porque o Senhor falou, não vai entrar. Incrédulo nenhum passa para lá. Incrédulo nenhum vive em Canaã. Por muito tempo a igreja tradicional, ela manteve as pessoas no deserto. É muito comum você conversar com pessoas religiosas e perguntar, como que está, irmão? Ele fala, irmão, está no deserto. Ele nunca sai do deserto. Ele vive no deserto em constantes lutas. E o que nós precisamos saber é, em Canaã haveria guerras? Haveria guerra. Então em Canaã tem guerra, irmão. Mas não é o deserto. A diferença de Canaã é que Canaã mana leite e mel. É isso?
A beleza de viver na graça é contar com o favor de Deus. Pode não ser. A mesma questão se aplica à primogenitura, né? Deus tem uma ordem com a primogenitura, mas quantas vezes o primogênito não assumiu, né? O primogênito de Adão foi quem? Caim. O abençoado foi quem? Sete. O primogênito de Isaac foi quem? Esaú. Quem assume? Jacó. Deus mudou a sua regra? Não. Mas se não responder ao chamado de Deus, ele passa adiante. A obra de Deus não para por nós. Então você é perfeitamente substituível. Mesmo sendo o único diante de Deus, eu sou substituível. Se amanhã eu não estiver aqui, a obra de Deus continua. Se o irmão Irani não estiver, a obra de Deus continua. Nós não somos insubstituíveis. Deus tem um chamado, um propósito com urgência para as nossas vidas. Se nós não cumprirmos, Deus passa adiante. Então Deus vai colocar Josué na frente, já estava pronto, e vai embora agora com o povo entrar na terra prometida. Então vamos lá, mais uma vez aqui o povo de Israel murmura contra Deus e rejeitava o maná. Como juízo de Deus, Deus permite serpentes abrasadoras. Ela vem para o meio do povo e muitos morrem. Esse evento é um tipo de Cristo crucificado, levantado ao madeiro. Mas antes consideremos esse ponto. É interessante observarmos como os métodos de Deus são simples e eficientes. Imagino que a primeira coisa que faríamos, por exemplo, se Deus mandasse serpentes abrasadoras hoje e todo mundo começasse a ser picado por serpente, naturalmente as pessoas iam falar assim: vamos criar um grupo de extermínio de cobras, né? Que os irmãos mais habilidosos vai matar a cobra. A gente não se preocuparia muito com buscar Deus, não. O problema é a cobra, não é Deus, né? Nós vimos isso na pandemia. A pandemia foi só um retrato da nossa espiritualidade. Nós tínhamos no último recenseamento 175 células. A pandemia veio e ficou 33 ativas. Não morreu não. Os irmãos pararam simplesmente. Estagnou. Os que moravam em condomínio não podiam mesmo, né? Por quê? Porque lá tem regra. Se reunisse, a polícia chegava na porta. Entendeu? E aí quando eles descobriram que eu não parei de reunir, eles queriam ir tudo para minha casa, né? As células que estavam sob minha liderança. Você não parou? Eu falei, não, só que eu segui o exemplo do irmão Irani, porque ele não falou nada, mas ele estava no outro dia, 6 horas da manhã, na oração. Então, assim, esse é o retrato da nossa fidelidade ao Senhor. Então, se vier pandemia, continua tendo culto doméstico? Continua, com os cuidados necessários. Isso é só pandemia. Se vier promessa de morte, então não é verdade? Então, assim, por fim, talvez fizéssemos uma campanha nacional para o extermínio de cobra. Necessitamos ser ativistas, justamente por não dependermos de Deus. Quando paramos e oramos, Deus providencia soluções mais simples e que exigem somente fé. Veja bem, Deus mandou Moisés apenas fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que a olhasse, somente olhasse para a serpente, seria liberto do veneno. Irmãos, é muito interessante a gente estar debaixo da mão de Deus, do mover de Deus, sabendo aquilo que Deus vai fazer da nossa vida. Por exemplo, muitos pastores, eles acharam que eles poderiam mudar a nossa nação através de projeto de lei. Não é isso? E muitos foram para a Câmara Legislativa. Eu não estou tirando o método de ninguém aqui, não estou falando mal também não. Um dia conversando com um juiz, porque ele queria mandar umas pessoas para a casa de recuperação, por que a igreja não investe mais
O judiciário tem recursos para isso? Eu falei, e por que o senhor não investe? Por que o senhor não encabeça o projeto? Você é reino, encabeça o projeto. Não quis. Não é isso? Então assim, nós precisamos estar atentos ao mover de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos no tempo certo, porque senão nós perdemos o time. Nós gostamos muito de fazer ativismo, campanhas, eventos, né? Gostamos do evento. O evento é legal, né, gente? Festa, amizade. O problema é que a estatística do evento, ele produz muito pouco. Qual que é o nosso modelo reprodutivo, multiplicador? A célula ativa, não é isso? A célula onde a pessoa chega incrédula, ela é transformada pelo poder de Deus, e você ativa nessa pessoa os dons que existem nela, e ela sai fazendo. Estava falando sobre ativação de dons hoje de manhã, no Avance, eu falei do Marcelo. Marcelo estava inativo, né, irmã Irani? Quem viu o dom dele? O Wagner. O Wagner viu, foi lá, ativou o dom do cara. Hoje o cara é um serviçal no reino de Deus. Não é isso? E é um serviçal, está lá na célula dele servindo. Porque viu o dom. Então, se nós podemos ganhar, nós só podemos ganhar através do reino de Deus. Porque se a lei funcionasse, nós não precisaríamos de Jesus ter morrido na cruz. Nós resolveríamos pela lei. Se o problema fosse moral, ético, nós resolveríamos através do caráter. Se transformássemos os hábitos das pessoas. Mas nós sabemos que é muito mais profundo. É um acidente espiritual que nos deixa inativos. E é preciso ser ativados diante de Deus os dons das pessoas para que elas exalem vida, para que elas transmitam vida. Então, se nós transmitirmos vida, nós extinguimos o império da morte, o ministério da morte. Não é isso? Quando nós não fazemos isso através do reino de Deus, nós não conseguiremos através de leis. Os irmãos foram para lá, estão batalhando lá naquela tribuna de corruptos, para aprovar uma lei que não vai ter pouca eficácia. Porque depois um juiz corrupto vai pegar essa lei e teleologicamente ele vai analisar essa lei e vai fazer o que quer. Viu onde nós chegamos? Agora, se nós como igreja tivéssemos implantado uma mentalidade do reino, nós tiraríamos as pessoas do poder de ideais esquerdos, né, e levaríamos para um poder celestial. Nivelaríamos essas pessoas por cima, de acordo com o pensamento de Deus. Elas seriam pessoas altruístas, né, soberanas, reis, sacerdotes. Esse é o nosso papel. Então nós faremos mais com uma célula ativa e que ativa pessoas do que com um presidente da república. Sim ou não? Você tem mais poder hoje transformador de pessoas nas mãos do que o presidente da república. Você viu que esse homem lutou contra todos os leões e não teve êxito. Mas nós temos. Nós temos um poder transformador na mão, para levar as pessoas a pensar como o céu pensa. Porque o propósito do sacerdócio é assim na terra como no céu. Então aqui Jesus, o método é simples, gente. Dependam de mim. Se vocês olhar para a serpente, acabou o veneno, a eficácia do veneno. E aqui toda a simbologia é o bronze. Em primeiro lugar, a serpente é um tipo de Cristo crucificado. Por essa causa o bronze, já estudamos no livro do Êxodo, que o bronze na Bíblia é um símbolo do juízo de Deus para a remissão de pecados. Por isso que o altar do holocausto era de bronze e bem assim a bacia para a purificação. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele levou sobre si a condenação de todos nós. A serpente, há muitos que não gostam de imaginar uma serpente como tipo de Cristo, mas devemos entender que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, serpente, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que a serpente é um símbolo do pecado, e nisso vemos a tremenda e insondável graça de Deus, pois sendo Jesus Deus em glória e totalmente sem pecado, Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós,
e aquele momento na cruz, ele foi pecado. Aleluia. Se esse não tivesse sido feito, nós estaríamos debaixo do poder do pecado. Revelação. O pastor mais tatuado que existe no Brasil é o Anderson Silva. Se conversar com ele, ele fala assim, não, hoje ele está tirando algumas, né? Porque Deus trouxe revelação. Mas ele fala assim, olha, vocês podem ter certeza, quando você vê um cara tatuadão assim, é porque ele tem problema dentro. Que é o Anderson Silva que fala, não sou eu. Eu não estou falando para ninguém não tatuar, estou falando que o Anderson Silva disse isso. Isso aqui é só a manifestação de um cara que não tinha revelação de Deus e por isso fez tudo isso. Ele teve a revelação dentro do banheiro. Quem teve? Eu não vi essa parte. Eu só sei que, tomara que ele tenha tido revelação de Deus, porque ele era muito justiceiro, ele gostava de pegar no pé dos outros. Então aqui nós temos outro caso. As profecias de Balaão. Então, Balaão é sem dúvida um dos grandes enigmas do Velho Testamento. Não se diz muita coisa a seu respeito, mas é certo que ele conhecia Deus, mesmo não sendo da linhagem de Israel. Entretanto, parece-nos que ele servia também a outros deuses. Então, Balaão é consultado para colocar uma sentença de maldição sobre o povo de Deus. Talvez sua religião praticasse ali um sincretismo, ou seja, buscava agradar a todos os deuses que ele conhecia, simultaneamente. O certo, porém, é que Balaão não conhecia Deus realmente. O Novo Testamento refere-se a Balaão em 3 formas: o erro de Balaão, o caminho de Balaão e a doutrina de Balaão. Então, é possível nós vermos isso? Nós temos que ter discernimento, quando nós estamos edificando o reino de Deus, quando uma pessoa está debaixo de engano. Pessoas que vêm, por exemplo, do movimento carismático, elas são muito sincréticas. Rapaz, é paz e amor, é uma espiritualidade acima de todas as coisas, entendeu? Não tem dificuldade para eles, a gente até fica com inveja da forma como eles se manifestam, né? Mas aí quando você começa a dialogar com eles, tinha uma numa célula minha, que direto eu tinha que falar, desculpa irmã, mas olha, o conceito bíblico é esse, né? Então não se encaixa, isso é um engano que a senhora está falando. E no início ela me odiou, porque eu interrompi o estudo, a hora que ela manifestava aquela espiritualidade, a senhora está ferindo um princípio e tal. E com amor ali ensinava ela. Hoje ela gosta de mim, mas é muito difícil deixar isso. Irmãos que se envolveram com filosofias, ou com doutrinas espíritas também, tem essa facilidade de sincretismo, de coabitar, de relacionar-se com todos de forma pacífica. E aí o que acontece? Esses irmãos que tiveram contato com essas disciplinas e filosofias, elas são pessoas sem autoridade na palavra. Geralmente quando elas começam a ministrar na célula, elas começam a falar assim, eu acho, pelo menos assim, que tal, eu acho, assim, a Bíblia diz isso, eu acho que... Aí um dia eu interrompi e falei, você acha ou você tem certeza? Se você tem uma revelação do céu sobre essa palavra, por que você está usando o eu acho? Por que você está trazendo dúvida para o conceito? Então você vai dizer, isso para mim é algo de Deus revelado no meu coração. Essa é a verdade de Deus para mim. Eu não acho nada mais. Eu tenho a convicção de Deus. Sabe? Mas até hoje, quando eu chego, ela fica meio assim. Por quê? Porque essa pessoa, toda a família vem dessa cultura, dessa filosofia, mesa branca, né? Seixonoye, tudo isso, e aí se tornam crentes sem convicção. Tem muito crente sincrético, ecumênico, que coabita bem com todo mundo, sabe? Crê em Jesus e mais alguma coisa. Tem uma mesmo que falou assim, não, eu não acredito nisso aí não, que Deus não jogaria ninguém no inferno. Mas Deus não vai jogar ninguém no inferno, não.
Essa mesmo que falou isso, eu falei, então vamos fazer uma analogia. Peguei o filho que ela mais ama. Esse aqui. Se eu falasse mal dele, batesse nele, né, judiasse dele e depois fosse entrar na sua casa, como que você me receberia? Você nem imagina o que eu faria. Você não me conhece. Eu falei, eu sei disso. Porque Deus é diferente da senhora. Mas aqueles que rejeitarem o filho dele, não derem crédito à pregação, a Jesus, não tem parte com Deus. A regra é clara, não é, Arnaldo? A regra é clara. Não, mesmo assim, hoje, agora ela está pedindo para os filhos, quando tem dificuldade, me procurar. Mas e ainda continua naquela paz e amor. O marido é mais praticante do espiritismo e ela fica na Seixonoye fazendo as obras de caridade, ajudando as pessoas e ministrando lá a palavra, né? Assim como o ministro da Eucaristia da Igreja Católica, né? Todas essas coisas. Então, e as pessoas que têm contato com essas doutrinas e filosofias, elas têm que ser desligadas dela automaticamente. Quando nascem em Cristo, elas têm que ser discipuladas e entenderem que todas essas práticas, elas são práticas pagãs, elas não têm serventia nenhuma no reino de Deus. O reino de Deus é algo construído a partir da revelação do Espírito Santo de Deus. Se nós não a temos, nós temos sério problema, porque aquilo que nós tínhamos lá no passado não serve. E é por isso que você vê no nosso Brasil esse sincretismo religioso. Tem culto da igreja evangélica que parece um terreiro de macumba, né? É igualzinho, é o mesmo, roda igual, pula igual. Tem um que eu estava vendo hoje de manhã que o pastor botou as irmãs e os irmãos tudo deitados, tirou o cinto e está... Você viu? Vou mandar para o senhor. Eu falei assim, mas isso não é verdade isso, né? Mas culto cheio e os irmãos apanhando na bunda. Eu falei, cara, mas é umas coisas... Eu não vou falar nada não, porque eu não quero falar contra... Loucura, né? Então vamos lá, ver esses aspectos aqui. Então o erro de Balaão. O grande erro de Balaão foi o de pensar que Deus julgaria o seu povo rebelde e se esqueceu do poder da expiação. Há muitos que têm entrado por esse erro, pensado que Deus tem rejeitado a sua igreja por causa dos seus fracassos. Esses pretensos profetas dos tempos modernos se julgam então no direito de profetizarem contra a igreja. Não importa as deficiências, o que importa é se somos ou não o povo de Deus. Se somos, então Deus vai tratar com tudo que está fora da sua vontade. A noiva é dele, é ele que vai santificar, é ele que lavar as vestes dela no sangue dele. Não é nada meu, é o Senhor que vai fazer isso com a sua noiva. E ela vai ser apresentada como branca, adornada pelo poder dele, é ele que santifica. Então a minha segurança é saber se eu sou, porque se sou, ele vai tratar comigo. A minha segurança no Senhor é essa, é que eu sei que ele vai me corrigir, ele vai disciplinar, se é filho. Se não é filho, fica sem correção. Eu não conheço ninguém que se entregou ao Senhor e não foi tratado. Agora, se você conhece alguém que vive sem tratamento, cuidado, bastardia. A bastardia é perigosa no reino de Deus. Então quando você vê alguém apanhando, fala é filho. Bastardo não apanha, ele não tem pai, não tem quem exerça a paternidade na vida dele. Ele faz o que ele quer. Aí ele vem para a igreja e começa a falar mal de liderança, questionar todo mundo, porque ele não conhece pai, não conhece o regime de autoridade. Então é perigoso isso. Esse é o erro de Balaão. Eu não vou contar a história porque vocês conhecem, né? Ele foi convidado para profetizar contra o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. E todas as vezes que ele tentou, não pode. O povo de Deus é abençoado. Ao caminho de Balaão.
O caminho de Balaão é caracterizado pelo obreiro mercenário, aqueles obreiros que fazem a obra por interesse financeiro, 2 Pedro 2,15. Nos adverte contra esse caminho, e nós sabemos que Deus, nesses dias, está purificando a sua casa, neste país, de toda a liderança mercenária. Quantos pastores têm vendido a lã das ovelhas, comido as suas carnes, tomado todo tipo de vantagens sobre o rebanho? Talvez esse seja um cenário brasileiro. Por isso que muitas estrelas estão em declínio, não é isso? Eu vi o irmão Cirilo falando que teve uma época que a pessoa dormiu cantor e acordou adorador. Ou dormiu adorador e acordou cantor. Foi um mover onde todo mundo era cantor, surgiram muitas bandas, né? Gospel. E aí a Som Livre viu, falou assim: opa, vamos ganhar dinheiro. Pegou esses irmãos, trouxe para contratos com a Som Livre. Não é isso? Foi ou não? E aí, de repente, começa algumas coisas a acontecer. Muito lixo. Aí o irmão diz que o problema de enchente é isso. É porque quando enche e que está na vazante, a enchente traz todo e qualquer tipo de lixo para dentro do leito. Então nós tivemos a igreja cheia trouxeram todos esses conceitos para dentro e toda essa inundação de basura, né? De lixo. E aí, espanhol. Esse monte de lixo veio para dentro. E aí, o que Deus faz para resolver? O que resolve a purificação das águas são os afluentes, né? Os afluentes nem aparecem. Nós conhecemos Rio Amazonas, mas os afluentes dele nós não conhecemos. Não é isso? Então os afluentes começam a aparecer. E hoje nós temos na mídia irmãos que nós não conhecíamos. Deus levantou eles para quê? Para retirar o lixo. Por que os afluentes têm essa possibilidade? Porque eles não estão contaminados. Eles eram pessoas anônimas, né? Os que contrataram ele, levaram ele e falou assim: não, você tem uma voz muito bela, você pode cantar para o mundo e o mundo te dá muito mais dinheiro. Ele renunciou a continuação dele no programa, que ele disse que não trocaria a glória de Deus pela glória do mundo. E ele abriu mão e saiu fora do programa. De 13 a 14 anos, se eu não me engano. Eu vi esse evento, eu vi. E agora, o difícil é se manter nisso, né? Porque a gente vai ver depois que existiam leis, por exemplo, quanto aos governantes, o cara quisesse ser rei, né, fosse eleito por Deus rei, existia uma lei em Deuteronômio. Não podia ter muitas mulheres, não podia comprar cavalo. A locupletação era impossível, né? O cara não podia enriquecer ao custo do rebanho. É ilícito. Hoje a gente vê isso, mas era ilícito. E a doutrina de Balaão. Balaão era um gentil, não sabemos porque Deus também o chama de profeta. Contudo, desde que ele aceitara o dinheiro de Balaque e não fizera nada em troca, sentiu-se incomodado. Assim ele traçou um plano. Os moabitas pediram às suas mulheres para aproximarem-se do povo de Israel. 24.000 israelitas, mas Moabe foi preservado. Em Números 25, vemos que as mulheres moabitas uniram-se com os israelitas, mas é só no capítulo 31:16 que descobrimos que o plano foi feito por Balaão. O método de Balaão é destruir a separação entre a igreja e o mundo, né? E o resultado é a idolatria. Devemos ser muito cuidadosos para não permitirmos que nada no mundo se infiltre na igreja, seja música, seja método, seja qualquer outra coisa. Devemos também ser criteriosos com o casamento misto, pois é um meio de Deus, é um meio do diabo destruir a vida de muitos. Que o Senhor nos guarde do erro, do caminho e da doutrina de Balaão. Eu vi um desenho. Eu falo muito durante a sua aula, não tenho vergonha de falar. Mas tem outro que
Sim, não, mas não é esse o sentido de timidez. Olha só, tem pessoas que eles são quietos porque faz parte do seu temperamento. Mas quando você fala para ele, vamos fazer isso, ele está junto. Tem pessoas que não são muito de falar, mas eles são fundamentais para a obra de Deus, para a dinâmica da célula. Mas ele, se você colocar para falar, ele pode até falar por obediência, mas não é o dom dele. Não é isso? Mas essas pessoas são fundamentais para a obra de Deus. As pessoas que são fundamentais para a obra de Deus são aquelas aguerridas, que partem para cima, que têm uma postura definida. Os tímidos são aqueles que não querem se manifestar, né? Que às vezes sabe a verdade, mas ele não coloca em prática. Quer ver um exemplo? Nós íamos multiplicar com um rapaz, inclusive multiplicou, e ele estava falando sobre a multiplicação no dia, nós sonhando ali com ele, e ele falando da célula dele, como seria. De repente a menina falou bem assim, porque assim, foi dar uma aula sobre célula para ele. Ele falou assim, mas me leva lá na sua célula para mim ter uma noção de como que é. E essa pessoa tem mais de 15 anos de fé e não tem uma célula. Entendeu? Ser tímido. Tímido. Ela tem todo um potencial, tem todo o conhecimento. Sim. Pode, mas é tipo essas pessoas aqui, vão criar gado. Deus chamou você para criar gado? Gado? É. Sim. É. Mas olha só, os filhos de Caim eram todos pecuaristas, engenheiros, ferreiros. Então tá, eles não são contados na história. Então, a pessoa que reconhece o reino de Deus, tem a sua posição lá de serviço, ele não é considerado tímido para o Senhor. O tímido para o Senhor é aquele que está vendo todo mover e parece que não é com ele. Entendeu? Ele não se manifesta. Parece que não mexe, não toca com ele. Aqui você vê as tribos vindo o quê? O que é melhor para mim, né? E por mais que eles se manifestem ali de ir batalhar com os irmãos, mas olharam para quê? Para eles primeiro, egoisticamente. O tímido, na verdade, ele não quer se expor. Por que ele não quer uma célula? Porque ele fala, é trabalho demais. Então ele tem medo, ele não é uma pessoa aguerrida. Acho que a posição mais difícil da célula é ser anfitrião, receber a célula, né? Se você tem um anfitrião bom, você tem célula boa, né? Porque quando a pessoa entra, ela já... O tímido poderia ser traduzido em egoísmo. Também. Olha para si. Autopreservação, egoísmo, né? Não regaça as mangas para aquilo que foi chamado. Sabe tudo, omissão, timidez. Então, irmãos, nós chegamos no Deuteronômio. Esse livro de Deuteronômio, por que ele é escrito? Por que Moisés tem essa necessidade? Planície de Moabe, chegando perto da divisa ali, né? Tinha um rio Jordão pela frente, e agora era ir para a terra. As tribos transjordânicas já ficam aqui, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A outra meia tribo de Manassés se estabelece do outro lado do Jordão. Mas aqui surge a necessidade de repetir a lei. Por isso que é chamado de segunda lei o livro de Deuteronômio. Por quê? Os filhos não viram os milagres feitos pelo Senhor no deserto desde que saiu do Egito. Então Moisés tem agora uma nova geração que não viu o mover do Senhor, e essa história precisava ser reafirmada, ser recontada. Por que o movimento de ensino no corpo de Cristo é um movimento deuteronômico? Porque nós fazemos pela repetição. Todos os dias nós estamos, esse esquema aqui de reafirmar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, para que ela possa gerar hábitos saudáveis, possa gerar uma consciência e uma cultura no povo de Deus, né? A cultura desses filhos era diferente da cultura de quem saiu, né? Eles podiam ser mais fracos nas suas convicções. E é por isso que nós, líderes e pais espirituais, precisamos de ter convicções fortes para que nós passamos de forma fiel
essas convicções às gerações futuras, para que haja mover forte, igreja forte e povo forte. Então vamos lá, olha aqui, irmãos, o Egito aqui, eles descem até o Sinai para ir para Canaã. Daqui dá 420 quilômetros só. Por quê? Aqui os filisteus ficavam bem aqui, né, irmão Helene? Eles eram descendentes de quem? De Cã, inimigo do povo de Deus, não podia passar reto. Podia ter saído daqui, do Egito e direto a Canaã, era 420 quilômetros. Hoje é uma viagem de ônibus lá, né? Tiveram que descer por aqui. E no meio eles tiveram que enfrentar também outro povo inimigo, que é quem? Os amalequitas. É isso? São dois grandes inimigos do povo de Deus. Esse é um mapa visto de cima. Então vamos lá. Aqui eu tracei uma linha aqui, em linha reta o voo. Só que o voo, no caso, pega um pouquinho por cima do mar Mediterrâneo, né? É 420 quilômetros. Os filisteus estão aqui, né? Aí Deus desce eles por aqui, saindo do Egito. Eles passam pelo canal do Mar Vermelho, saindo do Egito. Aí desce, eu não estou lendo direito, mas é Mara, depois Elim, né? Até chegar no Sinai, onde Deus dá a lei para ele. Aí sobem, até chegar onde? Em Cades Barneia. O que acontece em Cades Barneia? Que Deus lança a sentença de morte. Tinham se passado 2 anos, podia ser uma viagem de 6 meses aqui, né? Se eles pudessem passar pelos filisteus aqui, para chegar em Canaã, era uma viagem de 6 meses. Então Deus desce, existia um propósito de Deus, foi Deus que colocou eles naquele deserto para tratar esse povo, para gerar dependência, é Deus que leva para esse lugar, assim como levou Jesus. Aqui em Cades Barneia, os 12 espias são enviados, né? E eles trazem um relatório não muito agradável. Aqui, a maioria dos líderes se perderam, porque não creram. Só Josué e Caleb manifestam o espírito autêntico de fé, por isso eles são preservados. Esses líderes morreram, e todos os pais morreram no deserto porque não creram. Porque esses líderes, além de viver uma vida de incredulidade, também passaram incredulidade para os pais. Deus os faz andar em círculo, né? Aqui em Cades Barneia, por causa da desobediência, e eles dão mais essa volta aqui. Daqui de Cades Barneia, fazendo esse ciclo, descendo para chegar na divisa do Jordão, eles vão gastar 38 anos. Tinha andado 2, mais 38, 40 anos. Porque isso aqui, esse trajeto aqui, do Egito até no Sinai, para chegar em Cades Barneia, eles fizeram em 2 anos. E agora vão andar mais 38, porque saíram do propósito de Deus. E por que a viagem, por que demorou? Porque às vezes Deus parava a nuvem, e a direção deles era a nuvem, e eles tinham que ficar parados, né? E durante todo esse tempo eles foram mantidos fielmente por Deus, com alimentação, as suas vestes não envelheciam, né? O pé não inchava, ninguém adoecia, porque Jeová Rafá estava lá, né? Então vamos lá, gente, aqui o livro de Deuteronômio tem 3 sermões ou homilias proferidas aos israelitas por Moisés na planície de Moabe, antes da entrada da terra prometida. O primeiro vai recapitular os 40 anos vagando pelo deserto, que culminaram naquele momento que termina com uma exortação para que se observe a lei, né? Então eles vão contar essa história, a primeira homilia lá. O segundo relembra os israelitas da necessidade do monoteísmo, ou seja, olha, existe um Deus, né? E da observância das leis que Deus entregou no Monte Sinai, a qual depende a posse da terra que eles iriam conquistar. E o terceiro, o consolo de que, olha só, mesmo que Israel se mostre infiel e por isso perca a terra,
mas com arrependimento tudo poderá ser restaurado. Os 3 momentos do livro. Aqui as tribos transjordânicas que nós já falamos. Aqui fala assim, ó, a capacidade bélica das tribos transjordânicas. Diz assim o texto: dos livros de Rúben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair ao combate. Esse era o exército, eles contribuíram para a conquista da terra, mesmo ficando do lado de cá. Aqui, mais um mapa, o Rio Jordão, né? Aqui fica Rúben, Gade, a meia tribo de Manassés, porque a outra passou para o outro lado. Eles estavam na planície de Gade aqui, não é isso? Acampados antes de entrar no Jordão, antes de passar pelo Jordão para passar para o outro lado. Eu trouxe isso aqui porque é um negócio bem legal. Olha só, uma vez tinha um irmão no nosso meio que ele foi preso e ele entrou numa depressão muito grande no presídio. Um dia pediram para mim orar por ele. Aí chegou lá na casa dele, eu fiz uma brincadeira, né? Porque ele estava com a tornozeleira eletrônica. Eu falei, ué, você está usando um negócio igual o Caim? Né? Ele achou interessante, né? Acho que o criador da tornozeleira eletrônica foi Deus, né? Hoje os presos usam uma bonitinha aí, né? Diz que as tornozeleiras para políticos são folheadas a ouro, né? Elas são diferenciadas, brincadeira. Mas eu fiz essa brincadeira para ele porque Deus colocou um sinal em Caim por causa da sua transgressão. Caim andou pro resto da vida com esse sinal, até a morte, né? Então um preso, quando está em liberdade condicional, ele tem uma tornozeleira. E aqui, Deus, o legislador, preocupado com o quê? Com os crimes involuntários, os crimes culposos, aquele que a pessoa não tem a intenção de matar, né? Porque se matasse, teria que ser morto, não é isso? Era morto. Então, por exemplo, você estava lá cortando com o machado escapava, batia na cabeça do seu companheiro. Você não teve culpa daquela morte. A família não poderia vingar a morte daquela pessoa. Então, o que essa pessoa tinha que fazer para se livrar dessa transgressão? Ele tinha que procurar uma cidade refúgio. Então, eles tinham aqui. As cidades refúgio eram Qued, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Gola. Essa cidade era como um tipo de Cristo, né? Porque as pessoas que chegam em Cristo, elas estão amparadas. Então você vê aqui que liberdade condicional, os direitos que os presos têm, todos foram um exemplo da graça de Cristo sobre a vida das pessoas. Não é isso? Aqui tem o significado dessas cidades refúgio. Às vezes a gente fica indignado com isso, né? Mas olha Deus aqui criando o meio da pessoa, né? Quer dizer, aqui o motivo era um, né? Hoje nós usamos para outros, né? Qued significa santuário, Hebron, comunhão, Siquém, ombro, Ramote, alturas. Todas são características que apontam para segurança e conforto, né? Por pior que o pecador seja, quando ele encontra Jesus, isso é garantido para ele através da graça salvadora. Interessante isso, né? Então esse livro continua com a eleição e os deveres de... tem muitas lições importantes, é um livro que tem que ser lido todo, né? Eu não vou falar sobre todos aqui, mas tirei alguns para nós ver. Acerca da cidade de refúgio, tem um fato histórico interessante. Dom Richardson, um missionário, foi missionário durante 10 anos aí na América Central, e ele conheceu uma tribo que eles tinham um sistema de refúgio. Se alguém cometesse um crime culposo, era só correr dentro da mata e encostar a mão numa pedra, ninguém podia tirar a vida dele. Então ele escreve o livro Os Filhos da Eternidade, mostrando que os princípios de Deus são eternos até nas tribos indígenas. Bacana. Então olha só, gente, a eleição e deveres de um rei, a escolha é de Deus, né? Não podia ser alguém estranho, não é isso? Até hoje não pode, né? Na Argentina tem que ser católico. Mas aqui não pode ser de outra nação, tem que ser brasileiro nato.
Aqui, não multiplicar para si cavalos, não terás muitas mulheres, deverá escrever uma cópia dessa lei. Aqui os candidatos, quando assumem o pleito e recebem a faixa, ele recebe uma cópia da lei escrita, não é isso? Da Constituição que eles juram defender, né? Aqui o rei tinha que escrever uma cópia. Para quê? Para não se esquecer da lei. Para não se esquecer. E aqui também, olha só, quando Salomão começa no declínio, ele começa comprando cavalo, gente. Eu fui somar o preço da biga que ele comprou, das bigas egípcias que ele comprou, a biga vinha com um animal. Gente, é uma quantia, é uma Ferrari, esses carros de 2,5 milhões de reais. Então aqui você vê que o rei, ele perdeu essa sensibilidade com a lei de Deus e começou a fazer aquilo que justamente é a lei. Tinha quantas mulheres? 1.000. O dever de um rei que está escrito lá no Deuteronômio, ele podia ter uma só. Então você vê que as pessoas, quando começam a apartar-se da lei de Deus, ele começa automaticamente a desagradar a Deus. E vai vir o quê? Correção. Correção. Beleza? Terminou, Maria? Você não tocou o sino hoje, hein? Beleza, gente? Aí na outra aula, a apresentação dos trabalhos, ali uma revisãozinha, e nós vamos fazer uma provinha. Uma nova geração e havia uma nova fé para destruir os inimigos. E aqui nós temos uma advertência, né? Moisés dessa vez faz o censo de novo, né? O nome das tribos que estavam no censo ali: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Tem 13. Rubem, Simeão, Levi, 4, 8, 11, 13, porque essas duas aqui se dividiram. Essas aí ele está falando da simbologia que o Irandinho colocou ali? Não, ali era como eles se organizavam no acampamento. Manassés e Efraim era uma. Não, Manassés e Efraim eram duas vezes. Foi suprimido a tribo de Rubem por causa do pecado. Ah, tá. Manassés e Efraim entra, Rubem é suprimido. Aqui, irmãos, olha a informação. A tribo de Rubem é que é suprimida, né? Beleza. Manassés e Efraim. Efraim e Manassés. Então aqui, o Josué como sucessor. Nós vamos ver que Josué, quando ele assume, aí tem alguns aspectos interessantes que a gente colocou. Esse é o maior exemplo de discipulado que nós temos na Bíblia. Aqui tem alguns aspectos. Quando Moisés sobe no monte para receber a lei, Josué ficou ao pé do monte esperando e observando. Quando na luta contra Amaleque, Moisés subiu ao monte, Josué foi à frente de batalha. Quando os espias foram enviados, Josué juntamente com Caleb foram os únicos a assumirem uma postura de fé. E quando os 70 anciãos profetizaram, Josué estava com Moisés, vendo tudo e certamente aprendendo com ele. Em todos os grandes momentos, vemos Josué junto com Moisés. Tinha uma tarefa no curso do Avance, né? Porque muitas vezes na igreja existem muitos talentos e muitos parados, não é isso? E por que esses talentos estão parados? Porque muitas vezes, como líderes, nós não enxergamos o potencial na pessoa. E às vezes enxergamos o potencial, mas não queremos gastar tempo para ativar. O trabalho de Moisés foi simples, não foi? É só pedir para o seu discipulado, o seu treinamento, ficar perto de você. Enquanto você faz, ele observa. Jesus fez isso com os dele, né? Então, enquanto ele fazia, os caras estavam juntos observando, através do relacionamento, da conectividade que tinha entre eles. Quando Jesus morre na cruz, eles falam: nossa, ele falou sobre isso, né? E tudo se cumpre ali, né? Então nós vemos esse exemplo de discipulado. Aqui diz que Deus não contraria seus princípios. Seria muito estranho se agora, no fim da vida de Moisés, um outro nome fosse indicado. Vamos fazer uma eleição aqui, né? Quem vota em quem? Na igreja de Deus tem eleição, gente?
Mas tem muitas aí que tem, né? Elege alguém, os irmãos escolhem. E quando os irmãos não estão felizes com o pastor, faz o quê? Manda uma reclamação para a central e aquele pastor é trocado, né? Então. É natural que Josué fosse escolhido, porque o seu discipulado com Moisés certamente deve ter trazido grande reconhecimento entre a congregação. Quem não é visto não é lembrado. Então é preciso. A forma correta de estabelecermos líderes na igreja é pelo discipulado. Imagine se Moisés fosse trazer uma eleição. Eleição não é a forma de Deus. Em uma eleição, o novo convertido possui o mesmo peso que o ancião mais experimentado, e isso é um desequilíbrio que não vem de Deus. Novos líderes devem ser forjados no discipulado, como foi Josué, e naturalmente vem o reconhecimento da congregação. Aqui existe um ponto que nós precisamos ter reflexão. Se fez o discipulado certinho, essa pessoa está habilitada. Josué só assume e é um grande líder porque ele aprendeu com aquela pessoa que estava fazendo. Mas nós vamos ver que ele vai falhar nesse aspecto, não é isso? Josué não deixa sucessor. Quando Josué morre, 25 anos depois, o caos se estabelece em Israel. Por quê? Porque não tinha governo. E esse é o tema do livro de Juízes. Deus teve que estabelecer juízes para julgar a demanda do povo, porque a liderança falhou. Josué não deixa sucessor. Então, no capítulo 32, vemos as tribos de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés, pedindo a Moisés para ficar habitando na tribo de Gileade, na terra de Gileade, que fica ao lado oriental do Jordão. Essa atitude demonstra três coisas. Então nós vimos, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Eles chegaram para Moisés e disseram assim: olha, nós temos muito gado, muitas ovelhas, não é isso? E essa planície aqui é excelente para cultivar essas coisas. Então nós não queremos o quê? Cruzar o Jordão com vocês. E aí Moisés fica indignado. Quando você lê a história lá, Moisés não gosta disso, não é isso? Mas eles fazem uma promessa, né? Para Moisés, que cada vez que eles fossem à batalha para conquistar a terra, eles cruzariam para batalhar junto com eles. Eles foram fiéis, né? E os três tribos aqui, as duas tribos e meia, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles tinham um exército poderoso, muito poderoso. Então eles foram fundamentais para a conquista. Mas a atitude de ficar do lado de cá e não passar o Jordão mostra alguns aspectos que nós temos que considerar. Em primeiro, demonstra o egoísmo de ficar com a parte mais fácil, sem se preocupar se os outros já alcançaram ou não as suas posses. O meu primeiro, não é isso? Já estou estabelecido aqui, né? Beleza? E eu ajudo os outros depois. Em segundo lugar, demonstra a indolência, ou seja, a comodidade de ficar em um lugar onde não havia inimigos para serem derrotados. Há muitos que procuram apenas conforto e são poucos que se dispõem ao desconforto da obra de Deus. Então, as pessoas às vezes vêm para o reino de Deus, aqui elas são abençoadas, não é isso? E depois da bênção elas entram numa mornidão, numa letargia, né? E não são úteis para a obra de Deus. São úteis. Parece que não incomoda eles, né? Tem uma célula mesmo que eu lidero que não existe sonhos lá com o discipulado. É um grupo de amigos que se reúne semanalmente, sem qualquer perspectiva multiplicadora ou reprodutora. É um lugar legal. Tem comida gostosa, que crente come pra caramba. Em terceiro lugar, a atitude dessas tribos aponta para aqueles que vivem na fronteira entre a igreja e o mundo. Não estão propriamente dentro do mundo, mas próximos. Há perigo enorme de se viver na margem da igreja, na divisa entre ela e o mundo. Tais pessoas não têm a segurança do corpo e são presas fáceis de demônios
e o resultado final é geralmente degeneração, né? Às vezes você conhece a pessoa, essa pessoa já serviu o Senhor, e de repente você encontra com ela com as ideias loucas, né? Totalmente fora do propósito. Quando eu vejo aquele irmão Caio Fábio, né, dá uma tristeza no meu coração. Como que pode uma degeneração daquela? Aquilo é pior que a morte, né? Todo confuso em relação a princípios que já defendeu. Rúben nunca mais aparece como tribo importante, as tribos de Gad e Manassés nunca se destacaram na história de Israel. O crente tímido, medroso e mundano não tem valor algum para a obra de Deus. Então, deixa eu passar aqui.